Há momentos em que a vida parece um mosaico visto de muito perto. Vemos apenas fragmentos, pedaços coloridos, partidos, desalinhados, e não conseguimos entender o desenho maior. Tudo parece caótico, sem coerência, sem sentido. É como se estivéssemos tentando decifrar o céu olhando apenas uma nuvem, e nesse instante, o coração humano se inquieta. Surge o medo de ter saído do caminho, a dúvida silenciosa de que talvez algo tenha dado errado. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que a vida te desviou do plano, que os seus esforços se perderam em algum ponto invisível do tempo? Romanos capítulo 8, versículo 28, nos lembra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não algumas, não apenas as alegres, todas. O mistério está justamente aí, confiar no todas quando o que se vive parece injusto, confuso, doloroso. Confiar quando nada faz sentido. A mente humana linear e impaciente quer entender agora. Quer que a dor tenha um porquê imediato. Mas o tempo divino, o tempo da alma, não opera em linha reta. Ele se dobra, se expande, se revela aos poucos, como a aurora que nasce antes de ser percebida. Sêneca escreveu: o destino guia quem o aceita e arrasta quem o rejeita. Há uma sabedoria silenciosa nesse pensamento. Ele não fala sobre resignação passiva, mas sobre rendição lúcida. Aquele que aceita o fluxo não é fraco, é sábio. Entende que há uma inteligência maior conduzindo o caminho e que resistir é desperdiçar energia tentando controlar o que foi desenhado para ensinar. Quando lutamos contra o que já é, sofremos duas vezes, pela dor em si e pela ilusão de que poderíamos ter evitado o inevitável. O universo não erra. É o nosso olhar que se apressa. É o nosso medo que interpreta prematuramente o processo. Cada desvio aparente é um contorno do destino. Cada atraso é um refinamento da alma. Às vezes, o que parece uma perda é apenas uma reorientação para o verdadeiro norte. Somos seres ansiosos por sentido e esquecemos que o sentido raramente se mostra durante o caos. Ele se revela no silêncio depois da tempestade, quando a mente se acalma e o coração começa a compreender o que antes apenas doía. Há uma sabedoria que se forma nas frestas do inesperado. Você pode não ver agora, mas há uma ordem escondida por trás do aparente descontrole. O que você chama de erro pode ser apenas o modo que o universo encontrou para te conduzir a um novo nível de compreensão. Quando algo não acontece como você planejou, talvez seja apenas a vida te poupando de uma estrada que não sustentaria o seu crescimento. Não é castigo, é direção. Talvez você esteja cansado, talvez se sinta perdido dentro do próprio caminho. Mas e se o que você chama de confusão for, na verdade, o ponto exato em que a vida começa a se reorganizar? E se a pausa, a demora, a dúvida forem o terreno onde está sendo construída a versão mais sábia de você? A vida, quando observada de perto, parece um mosaico desordenado. Mas à distância ela é arte. E cada fragmento que hoje parece fora do lugar é uma peça necessária do desenho que ainda está sendo revelado. Respire fundo. Olhe para o que te dói, não como inimigo, mas como mestre. O universo não erra. Ele educa com precisão, ainda que em silêncio. Tudo o que acontece, até o que fere, está a serviço da sua sabedoria futura. E antes que você siga, lembre-se, cada momento de dúvida é também um convite à confiança. Tudo coopera, mesmo o que você ainda não entende. Se esta mensagem te toca, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus e no propósito do universo. E leia os comentários dos outros. Há sabedoria em cada história, há conforto em cada partilha. Agora sigamos, porque o entendimento começa quando você deixa de resistir e decide observar o que a vida está tentando te ensinar. Há algo profundamente humano em querer respostas imediatas. Queremos entender o que está acontecendo enquanto ainda estamos dentro do redemoinho. Queremos significado antes que a poeira baixe. O coração se desespera para dar nome à dor, e a mente, apressada, conclui: é o fim.
mas quase nunca é. É apenas um capítulo ainda incompleto. A mente linear busca sentido no instante, enquanto o tempo divino desenha em espirais. O que hoje parece um desvio, amanhã se revela uma curva necessária. Quantas vezes você pensou que algo havia terminado e meses depois percebeu que era apenas o começo de outra fase? Quantas vezes uma porta fechada abriu outra, que antes você nem enxergava? A pressa da alma é o grande inimigo da sabedoria. José foi vendido, humilhado e preso antes de se tornar governador do Egito. Davi fugiu. Viveu como exilado, antes de ocupar o trono que já era seu por promessa. Nenhum deles sabia, no meio da dor, que estavam sendo moldados para a grandeza. E talvez seja o mesmo com você. Há uma lógica silenciosa nos atrasos. Aquilo que chamamos de demora pode ser apenas o tempo preparando o terreno. Nada floresce fora do ritmo da estação. E quando tentamos apressar o ciclo, colhemos frutos ainda verdes. A vida exige maturação. E maturação é sempre desconfortável, porque nos força a esperar enquanto o invisível trabalha. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E o inverso também é verdadeiro. Todo vento é favorável para quem sabe que a rota está sendo guiada por algo maior. O erro humano é julgar o momento presente como definitivo, como se o que se vê agora fosse a sentença final da história. Mas a vida não escreve com pontos finais, escreve com vírgulas. O agora é apenas uma pausa dentro de uma narrativa em movimento. Observe como a urgência de interpretar tudo imediatamente te rouba a serenidade. É essa urgência que te faz pensar que o universo te esqueceu, quando na verdade ele está apenas reposicionando as peças. O paradoxo da paciência é esse. Quanto mais você aprende a esperar, mais percebe conexões que o impaciente jamais verá. O impaciente vê o caos. O paciente começa a ver o fio que une as partes. O tempo divino não está atrasado. Ele está exato. É o nosso medo que corre tentando chegar antes da lição. Mas a vida, como o sol, tem sua hora de nascer. E nada, absolutamente nada, pode forçar a aurora a acontecer antes do tempo. Talvez hoje você esteja olhando para o seu agora e o julgando como fim. Mas e se for apenas o intervalo entre o que você era e o que está se tornando? O agora, por mais confuso que pareça, não é definitivo. É o ponto exato onde o invisível ainda está construindo o visível. Então, em vez de perguntar por que está demorando tanto, pergunte: o que em mim ainda está sendo preparado para o que vem? Tudo o que o universo faz tem precisão. Nada é por acaso. A espera não é castigo, é lapidação. A dúvida não é desvio, é convite para confiar. O agora não é o fim, é apenas a parte do processo que ainda não foi revelada. E quando essa revelação chegar, você vai entender que o tempo nunca errou. Ele apenas esperava você estar pronto para ver. Há dores que não pedimos, perdas que não compreendemos, feridas que parecem não cicatrizar. Mas e se o trauma não for o inimigo que pensamos ser? E se ele for um mensageiro, um redirecionador silencioso, apontando para algo que insistimos em ignorar? A mente costuma chamar de tragédia, o que na verdade é transformação. Nem toda dor é castigo. Às vezes é apenas o universo interrompendo um caminho que já não servia à sua alma. A vida, em sua sabedoria, corta com precisão o que o ego não teria coragem de soltar. O médico e pensador Gabor Maté escreveu: o corpo expressa aquilo que a mente tenta silenciar. O trauma, muitas vezes, é essa expressão física e emocional do que não foi ouvido dentro de nós. Ele não vem para nos punir, mas para nos chamar de volta à consciência. Quando uma situação se repete, quando a dor retorna sob novas formas, não é azar, é lição inacabada. Jó viveu o que podemos chamar de pedagogia da perda. Foi despido de tudo para descobrir o que realmente não podia ser tirado: a fé. E a fé verdadeira não busca explicação, ela busca expansão. Nosso sofrimento se torna ainda maior quando resistimos a ouvir o que a dor quer dizer. Há sabedoria no ato de perguntar:
O que essa experiência quer me ensinar que o conforto jamais me ensinaria? Porque é no desconforto que o espírito amadurece. A dor é o instrutor mais paciente do universo. Repete a lição quantas vezes forem necessárias até que a alma compreenda. E quando finalmente compreendemos, algo muda em silêncio. A ferida não desaparece, mas se transforma em portal. Quando você olha para o seu passado, talvez veja feridas abertas, mas olhe com um pouco mais de ternura. Cada trauma carrega dentro de si uma bússola. Ele aponta para o que precisa ser curado, não para o que deve ser condenado. O trauma te mostra onde você ainda se separou de si mesmo. Ele não é o fim, é o início do retorno. Quando acolhido com sabedoria, o trauma deixa de ser lembrança de dor e passa a ser lembrete de força. Escreva em seu coração: nada foi desperdiçado. Nenhuma lágrima caiu em vão. Cada ruptura foi uma mudança de direção, um realinhamento da alma. O trauma é a linguagem do universo quando o amor sussurrado não foi ouvido. E quando você finalmente entende essa linguagem, o sofrimento perde o poder de te definir e começa a te lapidar. Muitos passam a vida procurando o propósito como quem procura uma chave perdida. Andam de um lado para o outro, perguntando-se onde ele está escondido, esperando um sinal, uma revelação repentina que lhes diga quem são e para onde devem ir. Mas o propósito não é algo que se encontra, é algo que se constrói, um gesto de consciência contínua. Ele não aparece pronto, ele se revela à medida que você se torna coerente com o que é. Jesus não achou seu propósito, ele viveu em coerência com ele, passo após passo, decisão após decisão, mesmo quando isso significava caminhar contra as expectativas. A mente moderna, inquieta, busca certezas, quer um mapa antes da estrada. Mas a vida espiritual não oferece mapas, oferece bússolas, e a bússola aponta sempre para dentro. O propósito não é uma profissão, uma meta ou uma missão escrita em letras douradas. É o modo como você vive cada instante, a qualidade da presença que entrega ao mundo. Propósito não é destino final, é estado de consciência em movimento. A neurociência confirma o que os antigos sábios já sabiam. O cérebro precisa de sentido para continuar, mas o sentido não é revelado, ele é criado. Ele nasce do atrito entre quem você é e o que a vida te entrega. É nesse atrito que o fogo interior se acende. Assim como a madeira e a pedra geram a faísca pelo encontro de suas resistências, a alma desperta quando se fricciona com os desafios do mundo. O propósito não está fora de você. Ele se forma toda vez que você age em alinhamento com a sua verdade. O perigo está em pensar que o propósito será um momento de iluminação repentina. A verdade é mais simples e mais profunda. Ele se constrói na rotina, nos gestos silenciosos, nas escolhas pequenas, na forma como você trata o que é difícil. É no comum que o extraordinário se revela. Cada vez que você responde com amor em vez de medo, o propósito se manifesta. Cada vez que age com integridade, mesmo quando ninguém vê, ele se fortalece. Pare de buscar o propósito como quem procura algo distante. Viva-o como quem o expressa agora. Ele é o reflexo da sua coerência entre pensar, sentir e agir. O propósito não é um lugar a se chegar, mas uma forma de caminhar. E quando você caminha em coerência, o caminho se ilumina por si só. É curioso como o ser humano associa o sentido da vida apenas ao que ganha. Medimos valor por conquistas, colecionamos troféus, acumulamos vitórias. Mas é nas perdas que o propósito se revela com mais clareza. Porque a perda despede as ilusões que o ego construiu. Ela nos obriga a enxergar o que realmente é essencial. A conquista mostra o que você pode ter. A perda mostra o que você já é. Quando tudo o que era externo desmorona, o que permanece é o que tem raiz no invisível. E é nesse espaço despido, entre o que se foi e o que ainda não veio, que o propósito se purifica. As Escrituras dizem em Salmos, capítulo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado.
É como se a presença divina se tornasse mais audível, justamente quando o ruído da vaidade e do controle se cala. A dor limpa, depura, desmascara. Ela rasga o véu das aparências e nos devolve a essência. Quando a vida nos tira algo, não está nos punindo. Está nos lembrando de onde vem a verdadeira força. O ego teme perder, porque acredita que o valor vem do que possui. Mas a alma entende que o valor está em quem se torna. É por isso que muitas vezes a perda vem acompanhada de um silêncio profundo. Um silêncio em que a vida sussurra: agora veja o que sobrou. É isso o que realmente importa. E o que sobra quase sempre é o amor, a fé, a serenidade e a verdade, que não dependem de circunstância alguma. O propósito amadurece na ausência. Quando você perde, o coração se reorganiza. O que antes parecia insuportável se transforma em clareza. A dor da ausência abre espaço para novas presenças, mais verdadeiras, mais alinhadas, mais justas com quem você está se tornando. A perda, em sua aparente dureza, revela as raízes do propósito. A gratidão, a humildade e a fé que sobrevive até quando nada dá certo. Então, da próxima vez que algo escapar das suas mãos, não veja apenas o fim. Veja o processo de lapidação acontecendo. Pergunte-se com ternura: o que em mim está sendo lapidado por isso? Porque a resposta não virá da mente, virá da alma. E é aí que o propósito se revela em sua forma mais pura, não como conquista, mas como consciência. Poucos sentimentos são tão difíceis de aceitar quanto a frustração. Quando algo que desejamos intensamente não acontece, o coração se contrai e o ego grita: por que não comigo? É nesse momento que o silêncio do universo parece rejeição. Mas, com o tempo, aprendemos que nem toda porta fechada é castigo. Muitas são proteção. Às vezes, o não é o modo mais compassivo que o divino tem de nos preservar de algo que ainda não compreenderíamos ou que poderia nos afastar do verdadeiro caminho. A frustração é, na verdade, um convite à confiança. Sêneca escreveu: muitas coisas que parecem desvantagens são apenas outro tipo de fortuna. É uma frase que carrega uma sabedoria profunda. A mente humana mede o valor dos acontecimentos pelo prazer imediato. Mas o destino mede pelo crescimento. Aquilo que hoje te decepciona pode ser o mesmo acontecimento que, amanhã, te salvará. Quando olhamos em retrospecto, quase sempre percebemos que as negativas da vida foram os pontos em que fomos redirecionados para algo mais autêntico. A psicologia moderna chama isso de controle ilusório, a crença de que podemos prever, ajustar e manipular o futuro para evitar a dor. Mas quanto mais tentamos controlar, mais alimentamos a ansiedade. O controle é o disfarce do medo. Medo de não ser amparado, medo de ser esquecido. A fé verdadeira não é a que exige que tudo dê certo, mas a que confia mesmo quando nada acontece como o esperado. A frustração, nesse sentido, é um teste de entrega. Ou você continua tentando forçar o rio, ou aprende a fluir com ele. Quando algo não acontece, há sabedoria nisso. É o universo dizendo: ainda não. Ou talvez, não por aqui. Não é recusa, é redirecionamento. E quanto mais cedo entendemos isso, menos energia gastamos lutando contra o inevitável. O não é tão sagrado quanto o sim. Ele protege, amadurece e prepara. E na maioria das vezes, é no espaço do não que descobrimos quem realmente somos sem aquilo que desejávamos. Olhe para trás e veja quantas vezes uma frustração te poupou. Quantas vezes um caminho bloqueado te levou a outro mais verdadeiro. Liste em seu coração 3 momentos em que o não foi uma forma de proteção disfarçada. Essa lembrança te trará serenidade. Porque o não de hoje pode ser apenas a pausa necessária antes do sim perfeito. O universo não erra. Ele apenas te protege de chegar antes da hora certa. A dor não é apenas uma experiência emocional, é também uma experiência neurológica. Quando sofremos, o cérebro registra o trauma como uma ameaça, ativando circuitos de defesa e de medo. No entanto, estudos recentes mostram que, quando conseguimos dar um novo significado à dor, o cérebro literalmente se reorganiza. As áreas associadas à angústia diminuem de atividade.
e outras ligadas à aprendizagem e à esperança se fortalecem. Isso é o que a neurociência chama de reconfiguração da dor, o momento em que o sofrimento deixa de ser prisão e se torna sabedoria. Mas para que essa reconfiguração aconteça, é preciso atravessar o silêncio. O significado não vem de fora. Ele nasce quando o coração aceita olhar para o que dói sem fugir. A fé, nesse contexto, é uma forma de neuroplasticidade espiritual. É a capacidade de manter a mente aberta ao sentido, mesmo quando o sentido ainda não pode ser racionalmente compreendido. Confiar, quando nada faz sentido, é um ato de reorganização interior. É a mente criando novas rotas de entendimento. A fé é o significado que ainda não foi entendido pela razão. Ela é o movimento interno que diz: mesmo sem entender, eu escolho acreditar que há algo sendo formado aqui. Essa escolha muda o corpo, muda o cérebro, muda a energia com que você atravessa o mundo. Porque quando a dor encontra sentido, ela perde o poder de paralisar. O sofrimento permanece, mas deixa de ser o centro. A consciência se expande ao redor dele, e o que antes era ferida se torna espaço de lucidez. Recontar a própria história é uma das formas mais poderosas de curar. Quando revisitamos um episódio difícil e o reinterpretamos sob a ótica do aprendizado, criamos novas conexões cerebrais. É como se o cérebro recebesse uma segunda chance de compreender o que antes apenas resistia. Recontar é redimir. Dizer a si mesmo: aquilo que me feriu agora me ensina. O trauma não desaparece, mas ganha um novo lugar dentro da narrativa da alma. A reconfiguração da dor é o ponto em que ciência e espiritualidade se encontram. O cérebro confirma o que os antigos mestres já sabiam. O sofrimento só se dissolve quando se transforma em significado. Quando você olha para a sua dor e pergunta para quê, em vez de por quê, você aciona o poder mais sagrado da consciência humana, o poder de transformar o que fere em fonte de luz. Porque a dor que ganha sentido se torna sabedoria, e a alma que entende isso se torna livre. Existe uma forma sutil de aprisionamento que poucos reconhecem: a tentativa de controlar até o plano divino. É o momento em que a fé deixa de ser confiança e passa a ser exigência. Quando oramos mais para ditar prazos do que para aceitar o tempo. Quando pedimos respostas rápidas sem compreender que o silêncio também é resposta. Muitos confundem fé com manipulação espiritual, como se fosse possível convencer o universo a seguir o nosso roteiro. Mas o verdadeiro caminho da alma é o oposto, é render-se ao mistério. O medo é o disfarce mais comum dessa tentativa de controle. Temos medo de perder, medo de esperar, medo de não sermos amparados. Então chamamos esse medo de planejamento, de responsabilidade, e o revestimos de palavras espirituais. Mas o medo não deixa de ser medo só porque usamos o nome de Deus. O medo tenta prever o futuro, enquanto a fé se entrega a ele. E quando o medo se disfarça de fé, a alma se esgota, porque nenhuma energia é mais cansativa do que tentar controlar o que só pode ser vivido. Pedro caminhou sobre as águas enquanto acreditava, mas quando quis ver para crer, afundou. Essa passagem bíblica é mais do que uma metáfora. É um retrato exato da mente humana. Enquanto confiamos, a vida sustenta nossos passos mesmo sobre o impossível. Mas quando tentamos provar, medir e prever, afundamos no peso da própria dúvida. O controle espiritual é, portanto, o instante em que a fé deixa de olhar para Deus e passa a olhar para o medo de perdê-lo. Há uma libertação silenciosa em substituir a pergunta "por quê?" pela pergunta "para quê?". A primeira nasce da mente que exige lógica, a segunda vem da alma que busca sentido. Quando você muda a pergunta, muda também a energia. O porquê te prende no passado, tentando entender o que já foi. O para quê te abre para o propósito, te coloca no movimento da transformação. O para quê é o início da entrega consciente, o momento em que você deixa de lutar contra o fluxo e passa a ser conduzido por ele. A prisão do controle espiritual se rompe quando você percebe que não há erro no plano maior.
apenas desencontros entre o tempo do ego e o tempo de Deus. Quando a fé amadurece, ela não pede mais detalhes, ela apenas permanece, e nesse permanecer, o coração descansa. Porque quem confia de verdade não precisa controlar, apenas caminha, sabendo que cada passo já está sendo sustentado por algo infinitamente mais sábio do que a própria vontade. Dentro de cada ser humano, existe um diálogo silencioso e muitas vezes conflituoso entre a razão e a fé. A razão quer entender, quer provas, quer previsibilidade. Já a fé pede entrega, confiança e paciência. Quando essas duas forças se desalinham, nasce a angústia. É o momento em que o coração sente o que a mente não consegue aceitar. A vida espiritual se torna então um campo de batalha interno. O pensamento analisa, a alma apenas sente. O maior sabotador do propósito não é a dúvida do mundo, é a desarmonia dentro de nós. Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Essa é uma das passagens mais simples e mais difíceis de viver, porque confiar de todo o coração exige abrir mão de compreender tudo. A mente teme o que não entende e por isso tenta controlar. Mas há um ponto na jornada espiritual em que o entendimento humano já não alcança, e é justamente ali que a fé começa. O que a lógica chama de incerteza, o espírito chama de confiança. Epicteto falava sobre a disciplina da vontade, aceitar o que não se pode mudar e focar naquilo que depende de nós. Essa é a ponte entre razão e fé. A razão nos dá discernimento para agir, a fé nos dá serenidade para aceitar. Quando uma age sem a outra, perdemos o equilíbrio. A razão sem fé se torna frieza. A fé sem razão se torna ilusão. Mas quando se unem, produzem sabedoria, uma lucidez tranquila, um estado de presença em que o agir e o confiar se tornam o mesmo movimento. O descompasso entre elas é também o que alimenta a ansiedade. Queremos agir com pressa porque não acreditamos que o tempo trabalha a nosso favor. Esquecemos que há processos que não podem ser acelerados pela lógica, apenas amadurecidos pela paciência. O coração, quando aquietado, entende o que a mente ainda não traduziu. É por isso que o silêncio é tão curativo. Ele restabelece o ritmo entre pensar e sentir. Uma prática simples pode restaurar essa harmonia. Respiração e escrita consciente. Respire profundamente e, ao exalar, escreva o que sente sem censura. Essa união de corpo e palavra ajuda a equilibrar emoção e lucidez. A fé não precisa eliminar a razão, e a razão não precisa desacreditar da fé. Elas não são inimigas, são instrumentos complementares. O propósito floresce quando ambas se alinham, quando o coração confia e a mente compreende que nem tudo precisa ser compreendido. Poucas coisas enfraquecem tanto a alma quanto o hábito silencioso de se comparar. A comparação é o ruído que apaga a própria voz interior. Ela cria uma falsa sensação de atraso, uma inquietação constante que faz com que você viva mais atento ao caminho dos outros do que ao seu próprio percurso. É como tentar ouvir a melodia da sua vida enquanto aumenta o volume das canções alheias. A cada comparação, um pedaço da sua paz se distancia e a clareza sobre o seu propósito se confunde. Na história de Caim e Abel, a inveja nasce da distorção da percepção. Caim não percebeu que Deus não rejeitou sua oferta, apenas convidou-o a purificar sua intenção. Mas, em vez de olhar para dentro, olhou para o outro. É isso que a comparação faz. Desvia o olhar do interior para o exterior. E quando o olhar se volta para fora, o propósito se perde. Porque propósito é coerência interna, não competição externa. A comparação é uma forma sutil de ingratidão. Ela diz ao universo: o que tenho não basta. A dopamina do reconhecimento social é o vício mais silencioso da modernidade. Vivemos em uma cultura que confunde validação com valor. Queremos ser vistos, curtidos, admirados. Mas o reconhecimento é uma sombra passageira. Ele não sustenta o espírito. O verdadeiro alimento da alma
é a autenticidade. Quando você se compara, alimenta a fome errada. E essa fome nunca se sacia, porque o parâmetro do outro é infinito. O único terreno seguro é aquele em que você cultiva a si mesmo. O ruído da comparação desvia o foco da sua própria rota espiritual. Você deixa de perceber o quanto já caminhou, o quanto já superou, o quanto já cresceu. Por isso, é importante resgatar o hábito da contemplação sincera. Olhar para si com olhos gentis. Anote em silêncio o que já superou o que antes parecia impossível. Essa memória do progresso interno reconecta você com a gratidão. E a gratidão é o antídoto mais poderoso contra a comparação. A alma prospera quando volta a ouvir seu próprio ritmo. Cada pessoa tem um tempo sagrado, uma medida exata de florescimento. Não há atrasos para quem está sendo guiado pela consciência. Quando você compreende isso, o sucesso do outro deixa de ser ameaça e passa a ser inspiração. O ruído da comparação se cala e a melodia do seu propósito volta a ser audível. Porque o universo não te criou para repetir ninguém. Ele te criou para expressar uma nota única, indispensável na sinfonia da existência. Há momentos em que o céu parece mudo. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma direção. Você ora, busca, questiona e o universo permanece em silêncio. Esse é o instante mais desafiador da jornada espiritual, porque o ego associa silêncio a abandono. Mas o silêncio não é ausência, é presença em outra frequência. É o espaço em que o universo nos treina para ouvir o que não pode ser dito em palavras. É nesse território de quietude que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Jesus viveu esse silêncio no deserto. Antes de começar sua missão, ele enfrentou 40 dias de solidão e provação. Nenhum milagre, nenhuma voz do céu, apenas o eco da própria alma. E foi nesse espaço árido que ele se fortaleceu. O deserto não foi punição, foi preparação. O mesmo acontece conosco. O silêncio é o laboratório onde a fé é testada e onde a identidade espiritual se solidifica. Porque é fácil crer quando há respostas. O desafio é permanecer quando tudo parece calado. A neurociência confirma o poder dessa quietude. Em períodos de silêncio profundo, o cérebro ativa redes ligadas à autorreflexão e à criatividade. É o estado em que a mente deixa de reagir e começa a integrar. Por isso, o silêncio não é tempo perdido. É o terreno onde as respostas amadurecem antes de se tornarem palavra. O barulho externo, ao contrário, impede que percebamos o que o universo está sussurrando internamente. Há um tipo de sabedoria que só nasce no intervalo entre uma pergunta e a resposta. O silêncio é esse intervalo. Ele purifica o pensamento, acalma o coração e ensina a esperar sem desespero. Em vez de buscar sempre mais ruído, mais explicação, mais ação, experimente o poder de não fazer nada. Apenas estar. Estar presente. Estar atento. Estar vivo. Porque o silêncio é a linguagem da verdade. Reserve um momento do seu dia para simplesmente escutar o som do próprio ser. Não como exercício, mas como comunhão. O que a pressa encobre, o silêncio revela. É nesse espaço que você percebe que não está só, nunca esteve. O universo não te ignora. Ele apenas fala numa frequência que só o coração calmo é capaz de entender. E quando você aprende a ouvir essa frequência, descobre que o silêncio não é vazio, é plenitude disfarçada. Há uma confusão comum no caminho da consciência. Acreditar que estar ocupado é o mesmo que estar evoluindo. O mundo moderno exalta o movimento, a produtividade, o fazer constante. Mas há uma diferença profunda entre agir e avançar. Muitos correm de tarefa em tarefa, projeto em projeto, relação em relação, e mesmo assim, permanecem no mesmo lugar interiormente. O auto-engano espiritual nasce quando confundimos movimento com propósito. A alma não precisa de pressa, precisa de direção. Na casa de Marta e Maria, Jesus elogiou Maria por escolher a melhor parte, que era estar presente. Marta, atarefada e ansiosa, acreditava que servir era o mais importante. Mas o mestre ensinou algo sutil.
O propósito não está em fazer muito, mas em fazer com consciência. Não é a quantidade de passos que define o caminho, e sim a qualidade da presença em cada passo. Quantas vezes a sua pressa em fazer te afastou de sentir? Quantas vezes o desejo de realizar te distanciou de compreender? A psicologia moderna chama isso de busy addiction, o vício de estar sempre ocupado. É uma fuga sofisticada. A pessoa acredita estar evoluindo, mas na verdade está evitando o silêncio que revelaria o que precisa ser transformado. A agitação é uma defesa contra a introspecção. E é por isso que o movimento excessivo, embora pareça crescimento, muitas vezes é resistência. Resistência a parar, olhar, escutar e permitir que a verdade emerja. O propósito não precisa ser acelerado. Ele floresce no ritmo da lucidez. E a lucidez vem do silêncio, da pausa, do espaço em que você se reencontra. Quando o agir nasce do centro, tudo se torna mais simples, mais leve e mais eficaz. Mas quando nasce da ansiedade, o resultado é o cansaço, a confusão e a desconexão espiritual. A verdadeira produtividade é interior, é produzir clareza, serenidade e coerência entre o que se sente e o que se faz. Talvez seja o momento de se perguntar: as minhas ações me aproximam do que é essencial ou apenas me distraem daquilo que evito sentir? Essa pergunta é uma chave, porque o propósito não é uma soma de feitos, é um estado de presença lúcida. E quando você age a partir desse estado, até o mais simples gesto ganha profundidade. O movimento que nasce da consciência é serviço divino. O movimento que nasce do medo é apenas fuga. E é nesse discernimento que a alma finalmente encontra descanso. Há um período na vida em que tudo parece suspenso. Nada avança, nada muda, nada floresce. Os dias passam e o coração começa a duvidar se ainda está no caminho certo. É o tempo escondido, aquele estágio silencioso em que o universo trabalha por baixo da superfície. À primeira vista, parece estagnação, mas é gestação. É como a semente que, antes de brotar, mergulha nas trevas da terra. O invisível está em movimento, mesmo quando os olhos não veem. Esse é o tempo mais sagrado e mais incompreendido da jornada espiritual. O ego odeia o silêncio e teme a pausa. Quer resultados, quer sinais, quer urgência. Mas o espírito amadurece devagar, como o ouro sob o fogo. Nenhum propósito se cumpre sem esse período de invisibilidade. O que parece ausência é preparação. O que parece demora é fortalecimento. O tempo escondido é a prova de que o universo não tem pressa, porque quem conhece o destino não se desespera com o ritmo da estrada. Isaías, capítulo 60, versículo 22 diz: "No tempo certo, eu farei acontecer." Essa promessa ecoa em cada alma que espera. O tempo certo não é o tempo do relógio. É o tempo da maturidade interior. É o momento em que o que está sendo formado dentro de você se torna capaz de sustentar o que virá fora de você. Se a bênção chegar antes do preparo, vira peso. Se o propósito se manifestar antes da estrutura, se desintegra. O tempo escondido é, portanto, o berço da força. Enquanto nada parece acontecer, muito está sendo trabalhado em silêncio. O universo não desperdiça instantes. Ele molda sua paciência, ajusta sua sensibilidade, expande sua visão. E um dia, sem aviso, aquilo que parecia parado floresce de repente. Mas não é de repente, é o resultado de tudo o que foi construído na quietude. A pressa não vê, mas o tempo vê tudo. Anote em seu coração o que está amadurecendo em silêncio dentro de você. Há processos invisíveis em ação, há sementes germinando, mesmo sob o solo da dúvida. Quando o invisível se tornar visível, você compreenderá que o tempo escondido nunca foi espera, foi cuidado. O universo não te esqueceu, ele apenas está preparando o terreno para que, quando chegar a hora, nada se perca e tudo floresça no seu tempo perfeito. Há um instante, depois de muita dor e confusão, em que tudo começa a se encaixar. O que antes parecia caos
se revela como coerência. É o momento em que o passado deixa de ser ferida e se transforma em sabedoria. Esse reencontro com o propósito não acontece de forma repentina, mas como uma aurora. Surge lentamente, dourando o que antes era sombra. A alma, então, percebe que não perdeu tempo, apenas viveu etapas que precisavam acontecer para que o entendimento florescesse. A lucidez chega como um eco tardio. Só depois da travessia é que se compreende por que o caminho foi tão árduo. O sofrimento se revela como treinamento, as pausas como proteção, as demoras como preparo. É nesse ponto que a fé amadurece, não como crença cega, mas como reconhecimento silencioso de que tudo fez parte de algo maior. O coração entende que cada perda, cada decepção e cada atraso foram tijolos invisíveis na construção da própria consciência. Imagine um tapeceiro trabalhando pelo avesso. Quem observa por baixo vê apenas fios confusos, cores misturadas, nós desordenados. Mas, quando ele vira o tecido, a imagem perfeita aparece. Assim é a vida. O lado visível nem sempre mostra o desenho completo. Só quando o tempo vira o tecido é que enxergamos a beleza do padrão. E nesse instante, o que parecia desordem se revela arte. A dor ganha contexto. O passado se reconcilia com o presente. A gratidão retroativa é a chave desse processo. É quando você olha para trás e diz: eu não entendi quando vivi, mas agora vejo que precisava passar por isso. Essa gratidão cura o que o arrependimento ainda fere. Ela não nega a dor, mas a ressignifica. Revisar sua história sob essa ótica é libertador. Identifique 3 erros que, na verdade, te moldaram para o bem. Você perceberá que nada foi perda, tudo foi lapidação. O reencontro com o propósito é o momento em que você para de lutar contra o que viveu e começa a honrar o que aprendeu. A alma encontra paz quando percebe que nunca esteve perdida, apenas sendo guiada por um caminho que o ego não podia compreender. E quando essa compreensão chega, o coração descansa, porque o que antes era ferida, agora é sabedoria. E o que antes parecia castigo, agora é parte do propósito cumprido. O universo não erra, ele apenas ensina em uma linguagem que o ego ainda não entende. Tudo o que nos acontece, as alegrias, as pausas, as perdas, os recomeços, faz parte de um mesmo diálogo entre o visível e o invisível. Quando a alma amadurece, ela deixa de exigir explicações e começa a perceber lições. A vida, então, deixa de ser uma sequência de acasos e se revela como uma trama precisa, guiada por uma inteligência que opera além da nossa compreensão imediata. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, nos lembra: tudo fez Deus formoso no seu tempo. Essa é a síntese da sabedoria divina. O tempo não é inimigo, é o artesão do propósito. O que hoje parece inacabado já está em processo de se tornar belo. O que agora dói será um alicerce de compreensão mais à frente. Quando confiamos nesse processo invisível, deixamos de resistir e começamos a cooperar com ele. A serenidade nasce exatamente desse entendimento. Tudo tem uma hora sagrada para se revelar. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa frase contém o segredo da liberdade interior, porque o que realmente define a nossa história não é o evento, é a consciência com que o atravessamos. A vida continuará apresentando desafios, mas quando o coração está ancorado na confiança, o sofrimento perde o poder de destruir. Ele apenas refina. É assim que a alma cresce, não por evitar a dor, mas por compreendê-la. A maturidade espiritual não é entender o propósito antes do tempo, mas manter a serenidade até que ele se revele. É permanecer firme no escuro, sabendo que há uma luz trabalhando nos bastidores. É confiar mesmo quando não há garantias, porque a confiança é a ponte que liga o invisível ao visível. Essa confiança silenciosa é a forma mais pura de fé, e ela é o solo sobre o qual se constrói uma vida plena, sábia e em paz com o mistério. Cada dor é uma letra, cada silêncio, uma vírgula. E Deus,
ou o universo, se preferir chamar assim, é o autor que ainda escreve o próximo capítulo da sua história. O que hoje parece confuso será, um dia, poesia. O que agora parece perda será lembrado como ponto de virada. Então confie. Continue caminhando com o coração desperto. Porque o propósito nunca se perdeu. Ele sempre esteve te esperando no tempo certo, no ponto exato onde o invisível se tornará visível.